Eu de novo, tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre o assunto dos pneus agrícolas. Para a gente iniciar sobre esse tema de pneus agrícolas, eu vou chamar um pouco a atenção para vocês daquilo que, se não, o que não se recomenda, né? Olha, não é recomendada a utilização de um pneu para cada caso. Por que que isso não acontece, né? Porque a escolha deve ser um compromisso, né, entre as múltiplas situações, devendo satisfazer melhor possível as seguintes condições. Bom, primeiro, antes da gente ver quais são as condições, é só alertar uma coisa. Um pneu agrícola não é um pneu de bicicleta, não é um pneu de carro, cujo valor é um valor assim, razoavelmente baixo. Pneu agrícola a gente está falando de 1.000, 2.000, 3.000, 6.000, 10.000 reais. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Por isso que a gente fala que não é recomendado que eu tenha um tipo de pneu para cada situação, porque o produtor ele não vai adquirir uma quantidade imensa de pneus para que você recomende a ele que troque a cada nova operação que ele for realizar. Então, o que a gente espera de um pneu é que ele tenha boa aderência em qualquer tipo de piso, possibilidade de utilização no campo e em estrada, elevada resistência ao desgaste, oferecer um bom conforto ao operador, desgaste uniforme da faixa de rolamento, resistência aos cortes provocados pelas pedras. Lembrando que faixa de rolamento é essa parte aqui, né? Seria a banda de rodagem, né? A parte que entra em contato com o solo. E resistência aos cortes provocados pelas pedras, porque, né, reforçando que nós, quando estamos falando de um veículo agrícola, né, de um trator agrícola, a gente tem que lembrar que esse veículo agrícola ele trabalha sob condições mais pesadas, né, mais propensas a ter galhos, pedaços de pedra, locais de difícil acesso. Então, a gente tem que lembrar que são veículos que estão transitando em áreas não pavimentadas. Né? Existência ou desprendimento das partes do pneu. Seriam as partes do pneu, quando a gente fala das garras do pneu, quando o trator está enfrentando algum obstáculo no seu caminho e por acaso esse obstáculo ele força ali o pneu a ter uma derrapagem, né, uma rodagem em falso, eu não quero que eu perder uma garra, né, uma parte do pneu perante aquele obstáculo. Resistência ao envelhecimento provocado pela exposição ao sol, lembrando que a gente vai trabalhar muito com essas máquinas em exposição ao sol. Baixo preço de compra e utilização, isso daqui é mais complicado, como eu disse para vocês, isso é relativo, né? Se a gente pega em comparação com um pneu de veículo, que a gente vai comprar por 200, de um carro, né? 200, 300, 400, 500, depende do tamanho do veículo, moto, 200, 300, também depende do tamanho da moto. Aqui a gente está falando de preços bem mais elevados, mas também a gente está falando de veículos com valor também bem mais agregado e que utiliza, né, esses veículos são utilizados para situações de muito mais exigência. Não provocar compactação excessiva no solo. Voltando, né, aqui é uma situação de um trator que vai transitar sobre o solo que vai ser cultivado uma planta. Então eu quero que esse solo mantenha as características ideais que um solo tem que ter, né, prevenindo ou diminuindo a compactação sobre o solo. Tanto é que a gente vai ver que um dos novos modelos de pneus são pneus mais largos, né, que aumentou essa banda de rodagem justamente para diminuir a compactação que a máquina vai provocar sobre o solo. A gente fala que os elementos de interface máquina-solo têm as seguintes funções, né? Apoio, sustentação, direcionamento, autolocomoção e gerar esforços de tração. Então esses aqui seriam o que a gente diz que são as funções de um pneu agrícola. Apoiar, dar sustentação, vai direcionar, lembrando que a gente vai ver, e a gente já comentou em algumas aulas anteriores, existem os pneus de tração e os pneus direcionais. Então aqui a gente está falando dos pneus de direcionamento. Além disso, a autolocomoção é aquele que vai permitir o deslocamento. Gerar esforços de tração é aquele que vai permitir que eu acople uma máquina, um implemento agrícola lá na barra de tração, um engate de 3 pontos, e tracione, né, essa máquina ou implemento agrícola. Bom, os primeiros tratores, né, agrícolas que utilizavam rodas metálicas dotadas de garras. Então esse daqui é um exemplo lá de 1937, o estilo como que eram as rodas desses tratores. E o primeiro ensaio, né, em pneu comercial foi realizado lá em 1932, que são os pneus que a gente conhece hoje em dia.
Mas a gente sabe que não só existem os rodados pneumáticos, né, esses que a gente conhece como pneus, mas também existem aqueles que são de esteira. E a gente viu lá em aulas anteriores já que essas esteiras elas podem ser tanto metálicas quanto de borracha, né? Esteiras metálicas e esteira de borracha. Entretanto, este não é o foco da nossa aula de hoje. O foco da nossa aula de hoje são rodados pneumáticos, né? São esses pneus que nós conhecemos e utilizamos nos veículos, motos, carros, entre outros. Bom, o pneu agrícola ele vai ser formado então pelos talões, aquele que a gente fala que a gente chama de friso, né? Onde que fica apoiado aqui na roda, pela carcaça, pelas bandas de rodagem e pelo flanco, que seria a lateral. Então aqui a gente tem banda de rodagem, a gente tem a lona que fica aqui, a cinta amortecedora aqui é a parte metálica que existe dentro de cada um desses pneus, e a gente vai ver que existem dois principais pneus, ou seja, os diagonais e os radiais. Bom, existe a diferença principal entre esses dois, é o que seria a forma como aquela estrutura metálica, né, a carcaça, os arames, elas são montadas dentro desses pneus. Bom, note aqui que essa imagem ela demonstra um pouco mais aqui o que seria o flanco, então a lateral do pneu. Aqui a carcaça, né, que é a estrutura metálica, ali, os arames que tem dentro da borracha do pneu. O talão é aquele que segura, faz o molde do pneu, né? Por isso que é tão difícil você arrancar um pneu de uma bicicleta, de uma moto, de um carro. Então geralmente a gente leva no borracheiro ou tem que ter as ferramentas necessárias para poder arrancar. E aí a gente fala que a principal diferença entre os pneus diagonais e radiais é justamente na forma em que estes são montados, né? É a disposição dos arames entre eles, né? Então aqui a gente tem a disposição da carcaça, né? Dos arames da carcaça. Do diagonal elas são montadas dessa maneira, como demonstra essa imagem. Já nos pneus radiais, a forma como é montada, ela segue então o alinhamento, né, o desenho do pneu propriamente dito. Aqui nessa vermelha a gente já pode ter essa ideia, né, já demonstra como que está sendo feito. Então eu tenho essa parte superior aqui que fica só aqui, ela não tem continuidade. Já no diagonal não, todas as 4 camadas deles têm continuidade do início até o fim, até o talão, né. O radial diferencia que aqui eu não tenho essa continuidade dessas outras camadas. Existem então algumas diferenças entre esses pneus que nós chamamos de radiais e diagonais. Então os pneus radiais, maior área de contato com o solo, menor compactação e maior rendimento na tração. Por quê? Ele permite maior flexibilidade, né? Justamente pela forma como é montada a sua carcaça. Lembrando que essa aqui é aquela mesma imagem anterior, olha, aqui ela me permite que tenha maior deformação. Olha, quando a gente coloca o peso aqui, que seria a roda, que é o pneu, então eu tenho maior área de contato entre o pneu e o solo. Mas eu tenho alguma desvantagem também, né? Que é menor estabilidade lateral e maior flexão ao deslocamento lateral. Ou seja, se eu empurrar isso daqui lateralmente, por ter feito essa barriga aqui, né, essa volta aqui no pneu, ele vai ter maior deslocamento lateral, diferente do que acontece com os pneus radiais, né? O pneu radial ele vai ter menor área de contato e ele tem maior estabilidade lateral e maior resistência. Então são pneus mais duradouros, de maior resistência. Mas, em geral, a gente recomenda, né, para a maior parte das operações, que utilize pneus radiais. São pneus mais caros, mas existem as diferenças, as vantagens, eles vão contar, né? Então aqui a gente vai ver um vídeo que vai ilustrar um pouco dessas diferenças entre cada um deles, né? Note que agora toda vez que falar pneu bias, está se referindo a pneu diagonal dentro desse vídeo, né? Então é um vídeo de uma empresa que trata o bias, que seria na forma do inglês, do que seria o pneu diagonal. Vamos lá? And the radial structure. The carcass of a bias tyre consists of diagonally oriented cable plies. The plies are stacked crosswise over the direction of the cables. The structure is uniform and the tyre crown and side walls have similar mechanical properties. In a radial structure, the cables radiate around the axis of the tyre. In addition, the crown consists of plies forming a belt. The sidewalls and crown therefore have specific characteristics. These two structures generate different types of performance.
In contact with the ground, thanks to more flexible sidewalls, a radial tyre crown grips the road. Its footprint is not as long as that of a bias tyre but is wider, offering more grip at a sharper angle when taking bends. Pressure in the radial tyre contact area is more evenly distributed, which ultimately means more uniform wear. Thanks once again to its flexible sidewalls, a radial tyre offers greater ride comfort at high speed by cushioning irregularities in the road surface. A bias tyre, however, is better able to withstand a heavy load as its sidewalls are more rigid. Então aqui já demonstrou algumas das diferenças desses dois pneus, tanto o diagonal quanto o radial. Uma outra diferença característica entre esses dois pneus é justamente na forma como eles são apresentados no mercado para a gente. Aqui nos pneus diagonais, nós temos que a medida que é nos apresentada é 14.9-28R1. Essa é quando você vai comprar lá um pneu, você vai pedir ele nessa medida. Bom, lembra que lá quando vocês olham para um pneu de um carro, por exemplo, vocês vão ver lá 175/70/14. Essa é a medida do pneu. Da mesma forma, esse pneu diagonal também tem essa medida, 14.9-28R1. Vamos lá, vamos ver o que significa cada um desses termos. O primeiro, 14.9, ele nos refere à largura do pneu, dizendo isso em polegadas, né? São 14.9 polegadas. O segundo, 28, ele dá o diâmetro do aro em polegadas também, então são 28 polegadas. E o terceiro, que seria o R1, ele vai me dar o tipo da garra desse pneu. Neste caso, garra baixa. Nós vamos ver já o que são essas classificações, né, de tamanho de garra. Então, primeiro, L, largura do pneu em polegadas. D, diâmetro do aro em polegadas. E o R, o tipo de garra. Tá, e os pneus radiais? Lembra que eu acabei de dizer para vocês 175/70/14? Bom, aqui é bem parecido, né? Aqui, ó, 600-60R330.5. O que significa isso? Vamos ver passo a passo. O primeiro número, 600. Largura do pneu em milímetros. Note que agora não estamos falando mais em polegadas, agora estamos falando em milímetros. Relação altura do pneu pela largura do pneu, 60%. Essa é o que determina esse 60, né? Isso que é o 60. 60 quer dizer que 60% dessa largura ela corresponde à altura do pneu. Então, quando eu disse aquele exemplo de 175/70, ó, 175, e aí eu coloco 70, eu estou me referindo a um pneu que tem 175 de largura, 175 milímetros, e a altura desse pneu ela corresponde a 70% da minha largura. Então é isso que significa eu dizer que um pneu é 175/70/14, né? Então 175 é a largura em milímetros, o 70 é a relação que a altura tem em relação à largura, e o 14 seria o diâmetro da roda, então. E quando a gente volta para cá, então, para o 30.5, então ele vai me dizer que o diâmetro do aro são 30.5 polegadas. Ó, atenção que aqui ele já demonstrou que o diâmetro do aro ele é demonstrado em polegadas, mesmo em pneus radiais. Então aqui foi milímetro, aqui são polegadas. E esse R ele só me confirma que esse é um tipo de pneu radial. Então vamos lá, L, largura do pneu, RE sobre L, altura do pneu, largura do pneu, e o R, tipo da construção da carcaça. Então o R aqui no caso radial, de diâmetro do aro em polegadas. Bom, de pneus diagonais, pneus radiais. Essa aqui é uma diferença bem simples, que a gente já consegue ver que o radial ele tem uma largura maior, né? Ele tem maior área de contato, e o diagonal é aquele que tem uma maior área de contato em comprimento. Esse daqui em largura. Então esse daqui ele distribui melhor a massa, né? O peso do trator em relação ao solo. Então vamos lá. Ó, exemplo. 23.130R2. Que pneu é esse? É um pneu diagonal ou é um pneu radial? Bom, aqui eu já consigo identificar que esse é um pneu
olha lá, lembra da forma como ele é construído? Ó, esse primeiro número aqui seria o que a gente chama de largura do pneu, certo? Então, 23,1 polegadas, né? E esse 30 aqui é aquilo que a gente fala que é o diâmetro do aro. 30 polegadas também. E por último, nós temos que o R2, ele é aquilo que a gente fala o tipo da garra. Então, vamos lá. Largura do pneu 23,1 polegadas, diâmetro do aro 30 polegadas e tipo da garra R2. Então, aqui eu tenho um exemplo de pneu diagonal, certo? E aqui, ó, 710, 65, R38. Então eu tenho três valores aqui. O primeiro, ele sempre vai me informar qual é a largura do meu pneu. Então aqui eu tenho isso daqui em milímetros, né? Atenção aqui, porque isso daqui é milímetros. Opa. Agora, o segundo, né? O segundo, eu tenho 65. Isso daqui é qual? Em porcentagem. Então aqui eu tenho em percentual. Diferente do que eu tinha aqui, que também, né, no exemplo do diagonal, eu tenho que isso daqui era em polegadas. E o 38 é o diâmetro do meu aro. Agora aqui a gente está falando de polegadas, certo? Então aqui a gente está falando de polegadas. Desculpe a letra feia aí, mas já dá para entender. Ok? Isso daqui é só me informando que isso daqui é um pneu radial. Vamos lá? Então, ó, primeiro, largura do pneu. Eu tenho aqui que é 710 milímetros. Eu tenho que a relação altura com a largura, eu tenho 65% da minha largura corresponde à minha altura. E o R está me dizendo que é uma carcaça do tipo radial. E o 38 é polegadas do diâmetro do pneu. Ok? Então ali a gente já consegue identificar se é um pneu radial ou um pneu diagonal. Tá, vamos lá. O rodado pneumático é constituído pelo cubo da roda. Ó, vamos lá. O cubo da roda está bem aqui no meio. Aro tá por fora, né? Aqui o que seria a parte depois do cubo do pneu. Então essa é a maior parte, né? Pneu e câmera. E aqui o que a imagem fez? Ela dividiu, né? O aro em base do aro e disco do aro. Cubo da roda fixa o rodado no eixo do trator. Então aqui é onde vai acoplado o eixo do trator, né? Que vai apoiar os dois rodados. E o aro liga o cubo da roda ao pneu. Então o aro, o restante da estrutura, é aquele que vai acoplar o pneu aqui, o pneumático aqui na parte exterior, né? A parte de borracha, a parte metálica aqui ao centro. A gente divide os pneus, então, naquela classificação que a gente mostrou anteriormente lá nos pneus diagonais, em algumas unidades, né? Alguns tipos de pneus diferentes. Bom, o primeiro que a gente vai demonstrar para vocês é um pneu direcional, que a gente já tinha apresentado anteriormente, né? Lá nas primeiras aulas a gente já falou, esse aqui é um pneu direcional. Olhando para esse pneu, eu sei que ele não tem garras, então eu consigo afirmar que esse pneu ele é um pneu unicamente direcional. Então são pneus direcionais ou diretrizes, né? É aquele que a gente chama de classificação F2. Existem outras, a gente vai ver já na tabelinha, mas que são os principais. E o R1, né? Então é aquele que tem garras baixas, né? Um pneu de tração ou motrizes para terreno seco. Exemplo, soja, trigo, cana, milho. R1W, pneu para trator agrícola com garras 20% mais altas, maior vida útil, usado na Europa. Esse aqui a gente está ligado mais com esse W, seria um W de winter, né, de inverno em inglês. Então está voltado mais para áreas onde tem presença de gelo. E garras altas é o R2, que seria o pneu motriz para terrenos lamacentos. A gente utiliza isso aqui mais em áreas inundadas, né, de irrigação por inundação em áreas de arroz ou várzeas úmidas. Então aqui a gente tem as principais diferenças, né? O R1 é aquele das garras mais baixas. O R1 Winter, que não é muito utilizado aqui, mas também pode existir. É aquele utilizado para áreas Winter, que seria de inverno, né? Então, onde apresenta gelo. O R2 é aqueles para áreas mais lamacentas. Mas também existem outros, né? O R3, R4. Note que agora mudou bastante, né, o modelo desse pneu. O R3 a gente fala que ele é especial para provocar mínima movimentação no solo. É utilizado mais para de aeroportos, carretas transportadoras de grãos e adubos.
E o R4 é aquele pneu industrial, né? Vai ser utilizado para carregador, área florestal, né? E esse daqui a gente fala que geralmente ele tem uma altura das garras de 70% da altura daquelas garras que eram lá do pneu R1. Então tem a garra mais baixa ainda. Lembrando que o R1 é aquele que tem a garra mais baixa. Então é o pneu que a gente vai encontrar aqui nessas máquinas, nas carregadeiras, por exemplo, e até mesmo em tratores voltados para a área de aeroportos. Bom, aqui eu tenho uma tabela que ela vai mostrar todas essas classificações. E a gente viu já R1, R2, R3, aqui ele tem algumas das principais indicações para cada um deles, também fique à vontade para pausar e ler isso daqui com mais calma. E eu tenho F1, F2, F3, lembra lá os direcionais? Aqui o que ele diferencia é justamente a quantidade de raias, né? Se eu tenho uma raia, que seria aquelas divisões que nos pneus direcionais, eu chamo de F1. Se eu tenho 2 ou 3, F2. Se eu tenho várias, o multi-raiado, né, que é utilizado para tratores e colhedores, a gente dá a denominação de F3. Existe também o transporte, né, o I3, implementos e carretas. E existe tração de motocultivadores. O G1 é aquele que é mais parecido com o R1. Ele é utilizado para tratores de rabiça, tratores motocultivadores. Aqui são os exemplos de pneus direcionais, né? Então aqui seria o F3, aquele multi-raiado, que você não consegue contar a quantidade de raias. Aqui é aqueles que já têm menor quantidade de raias. Então raia é esse ressalto. Aqui é o pneu G1, que é aquele utilizado para os motocultivadores, que são esses tratores, né, de trator de rabiça. São tratores de menor potência, em que o operador ele vai aqui atrás, né? Ele vai caminhando, né? Pode ser que tenha assento, dependendo do modelo. Aqui já é um motor, o i3, que seria um motor de transporte, né? Um motor usado nesse caso aqui, por exemplo, para vagão forrageiro, distribuidor de ração para animais. Além disso, temos um outro tipo de pneu que vem sendo utilizado principalmente em áreas de cana, que a gente fala que são os pneus BPAF, pneu de baixa pressão e alta flutuação. São pneus muito mais largos do que o convencional, então eles aumentam muito mais a área de contato com o solo. E aí, se a gente lembrar daquela equação que a gente vê faz tempo, né? Pressão é igual a força sobre área. E aí, se eu aumento a minha área, o que acontece com a minha pressão? A minha pressão cai porque eles são inversamente proporcionais. Então, quanto maior a área que eu der aqui de contato entre nessa interface, né, na banda de rodagem entre o solo e o rodado, eu diminuo a pressão sobre o solo. Consequentemente, eu vou diminuir a compactação sobre o solo. Então, são pneus que a pressão exercida sobre o solo por um pneu BPAF e um convencional, se a gente consegue comparar eles aqui, são pneus que exercem muito menor pressão e menor compactação sobre o solo, comparando com o pneu convencional. E aí, eu já chamo a atenção para a importância da calibragem dos pneus, né? Então, a gente tem três situações, né? Aquela em que a minha calibragem está na pressão correta, aquela em que a pressão está excessiva e aquela em que a pressão está insuficiente. Bom, nessas duas situações aqui, tanto da pressão excessiva, tanto da pressão insuficiente, eu vou ter problemas no manejo do meu trator. Direcionamente, né, diretamente, envolvendo a vida útil do meu pneu. Bom, primeiramente, diminuição de até 20% no consumo de combustível, desde que eu coloque a pressão correta. Economia de até 7,5% no tempo gasto, porque eu vou conseguir diminuir a patinagem, vou conseguir aumentar o rendimento tratório. Diminuição de até 80% da compactação do solo. Bom, aqui é fácil da gente identificar. A gente acabou de escrever ali, de apontar que pressão é força sobre área. Onde eu tenho maior área de contato? Na situação de pressão correta, na situação de pressão excessiva ou na situação de pressão insuficiente? Bom, claramente nós vemos aqui que na pressão correta eu tenho maior área de contato, né? Se a gente olhar aqui pela pressão excessiva, eu vejo que nos dois cantos aqui, tanto direito quanto esquerdo, eu tenho falta de contato. E aqui eu tenho o meio aqui do pneu também que não está tendo contato. Então eu já consigo ver que aqui eu tenho maior área de contato, consequentemente menor a compactação do solo. Então aqui a gente tem as diferenças, né? Pressão correta, alta pressão e baixa pressão. Largura efetiva da banda de rodagem, quando a gente compara entre esses três aqui, eu sei que esse daqui tem maior
largura, portanto ele tem maior área de contato, menor pressão com o solo. Bom, lembra que eu disse para vocês lá qual é a importância, né, de se escolher um pneu ideal? Bom, só a título de ilustração, eu vou demonstrar para vocês aqui o que a gente tem aqui, uma pesquisa rápida e simples jogada no Google. Nós conseguimos ter ideia do valor que é esses pneus. Aqui, um pneu normal aqui de trator, olha o preço dele. Esse daqui, R$ 1.500. Bom, até um pneu razoavelmente baixo. E aqui, um valor razoavelmente baixo. E aqui a gente tem outro, né, ó, 13.700. E aqui eu tenho outro ainda, 3.500. A gente vê que não são estruturas, né, não são componentes que têm um valor muito baixo. Ele tem um valor razoavelmente alto. E aí aqui a gente destaca então o que seria a importância que nós temos como técnicos de tentar aumentar a vida útil desses componentes. Como que a gente faz isso então? Utilizando e mantendo pressão de insuflagem recomendada. Além disso, utilizar ferramentas adequadas, né, no momento de fazer a troca ou a manutenção de um pneu desse. Não exceder a capacidade de carga do pneu. Excesso de lastro, né? A gente vai ver nessa mesma aula de hoje o que seria um lastro, né? Que são os contrapesos, quando eles são utilizados. Não exceder o volume máximo de lastro líquido. Também vamos ver que esses pneus agrícolas, eles utilizam dentro do pneu alguma quantidade de água, dependendo de quanto você quer colocar, qual é a configuração ideal do seu trator no momento da utilização. E outro também que a gente recomenda é que não trafegar a mais do que 30 km por hora. Claro que hoje em dia a gente vê que algumas máquinas já são máquinas que atingem velocidades maiores, mas ainda não tem nenhuma operação agrícola que a gente faça e ela dê qualidade de resultado a uma velocidade de 30 km por hora. Então, atenção! Pressões nos diferentes tipos de pneu interferem no desempenho dos tratores agrícolas. Além disso, o pneu radial a baixas pressões destaca comparando com o pneu diagonal, resultando em maior potência na barra de tração, menor a compactação nas camadas mais profundas, redução do consumo de combustível, redução na patinagem e menor resistência ao rolamento. Além disso, a pressão deve ser ajustada de acordo com a carga no eixo, pois a capacidade de sustentação é proporcional à pressão de insuflação dos pneus, certo? Quanto maior a capacidade, a carga que eu estou adicionando ali, maior a pressão que eu vou precisar adicionar no meu pneu, certo? Aqui então a gente fecha o que seria esse tópico de pneus agrícolas. Agora a gente vai entrar então no que a gente chama de lastragem dos tratores. Bom, vimos então classificações dos pneus, tipos dos pneus, os componentes dos pneus, pneu diagonal, pneu radial, as suas diferenças entre eles, alguns cuidados que nós temos que ter para prolongar a vida útil desses componentes. E agora a gente vai ver um tema de bastante importância, tanto conceitual quanto prática, que é a lastragem dos pneus. O que seria então lastrar, né? Lastragem dos pneus, lastragem dos tratores, perdão. Bom, adicionar peso no trator com os objetivos de aumentar a estabilidade, a aderência, diminuindo a patinagem e a capacidade de tração dos tratores, abaixando o centro de gravidade. Bom, vamos destacar aqui então. O que eu quero quando eu faço com que o trator ele fique mais pesado? Primeiro, eu estou buscando aumentar a minha estabilidade, isso que eu estou buscando. Eu estou buscando aderência, porque eu quero diminuir a minha patinagem. Eu estou buscando, então, capacidade de tração nos tratores. Eu estou querendo aumentar a capacidade de tração. Se antes eu conseguia tracionar X, agora eu quero tracionar 1,5x, 2x. E eu vou abaixar o centro de gravidade do meu trator. Bom, antigamente existia um trator de marca CBT, Companhia Brasileira de Tratores. Essa marca ela foi extinta. Mas aqueles que tinham essa marca, eles falavam, né, desse trator, né, ele era famoso por ter muita força. Os produtores falavam, nossa, esse trator tem muita força. Mas se ele cair em um buraco de formiga, ele crava, porque ele é muito baixo. Traduzindo, vão livre do trator era muito pequeno,
ou seja, o trator era muito próximo ao solo. Se o trator é muito próximo ao solo, eu abaixo o meu centro de gravidade. Se eu abaixo o meu centro de gravidade, eu tenho maior capacidade de tração, certo? Então, trator mais baixo, eu tenho maior capacidade de tração. Porém, a gente sabe que esses tratores vão passar por locais de terrenos acidentados e ele não pode ser muito baixo, né? Mas eu tenho que ter muito zelo, muito cuidado com isso daqui, ó. Transferência de peso. O que é transferência de peso? Bom, se eu estou transitando com um trator, coloco o implemento engatado nos 3 pontos e meu trator faz isso daqui, ele empina, isso a gente chama de transferência de peso. É isso a importância. Então, é o máximo de peso que pode ser transferido do peso dianteiro estático, PDE, para a força de tração máxima. É o máximo de peso que eu posso adicionar nos meus 3 pontos ou que eu posso tracionar aqui na minha barra de tração. Então, ali é o máximo para que não ocorra isso daqui. Porque isso aqui é uma situação de insegurança. Apesar de o operador parecer estar fazendo alguma brincadeira, isso daqui não é brincadeira. Isso daqui é muito perigoso. O risco aqui envolvido nesse tipo de operação é muito grande. Porque um trator desse daqui, a gente sabe que ele a massa dele é muito grande. E ele cair por cima de um operador, com certeza será fatal, né? Então, para que a gente possa calcular isso, nós temos que ter alguns componentes aqui do trator, né? Distância entre eixos. Aqui eu tenho peso no traseiro, né? Peso traseiro estático, que é aquele que está aqui no meu eixo traseiro. Peso dianteiro estático, que é aquele que eu tenho aqui no meu eixo dianteiro. Força de tração máxima, altura da barra de tração e transferência de peso. Então, esses são os componentes que eu vou utilizar para determinar qual é a minha transferência de peso, certo? E a transferência de peso, ela tem que ser menor do que 80% do peso dianteiro estático, justamente para que eu não incorra, né, nesse movimento do trator levantar a frente. Então eu perco a estabilidade aqui no meu eixo dianteiro, ele sai à frente. Então a gente tem que limitar isso daqui em 80% do peso dianteiro estático, tem que ser a transferência de peso, certo? Se tiver maior do que 80%, eu vou ter com certeza esse perigo de ter essa transferência de peso e o trator vai empinar. Ok? Então, sempre menor do que 80% do peso dianteiro estático. Tá, e quais são os tipos de lastros, né? Como que a gente altera o peso dianteiro estático? Bom, se a gente voltar aqui, a gente viu que peso dianteiro estático e peso de traseiro estático, eles entram aqui dentro da equação de transferência de peso. E se eu aumento tanto o meu peso dianteiro e traseiro estático, o que eu vou ter? Eu vou ter maior capacidade, né, de tração. Se eu tenho maior capacidade de tração, eu consigo fazer com que eu utilize o meu trator para outras operações. Ó, lembra aqui, ó, 80% da transferência de peso tem que ser o peso dianteiro estático, né? Então, quanto maior isso daqui, melhor mais a força de tração máxima eu vou ter, né? Então, quando a gente vem aqui para os tipos de lastro, um dos tipos de lastro que nós temos é o lastro líquido, que eu adiciono água nos pneus. E o outro tipo de lastro são os lastros metálicos, né? O lastro sólido. Então, a água é um dos principais lastros que a gente vai utilizar. Ela é colocada dentro da câmara de ar no interior dos pneus de tração. No máximo, 75% do volume de água nos pneus diagonais. Para pneus radiais, somente em caso de real necessidade que a gente vai colocar 40% do volume de água. Então, para determinar quanto é 40, quanto é 50, quanto é 60, eu tenho esses padrões aqui, ó. Se eu posiciono o bico onde eu vou adicionar água na parte inferior, eu falo que eu estou adicionando 25% de conteúdo de água, né, líquido. Então, ó, olha aqui, a posição que está o bico aqui está vazando água. Isso daqui a água está vazando, certo? Então, se eu coloco ele na posição inferior, ou seja, se eu coloco ele nessa posição aqui, o que vai acontecer? Eu vou adicionar 25% de líquido dentro desse pneu. Se eu coloco na posição de 45 graus na parte inferior, tá aqui, eu vou ter 40% de
volume de água dentro desse pneu. Se eu coloco no meio, eu tenho 50%. Se eu coloco 45 graus na parte superior, eu tenho 60%. Se eu coloco aqui na parte superior, né, maior aqui, lá em cima do pneu, eu tenho 75%. Certo? Então é assim que a gente adiciona, né? A gente adiciona, esse daqui pode ser tanto por gravidade, quando eu tenho aqui o reservatório mais alto, por encanamento, aqui eu tenho uma pressão interna, ou por uma bomba manual aqui no reservatório, eu vou adicionar esse líquido aqui dentro. Para adicionar, a gente tem um bico especial, que eu adiciono aqui o conteúdo de água e ele permite que saia ar. A gente vê também no campo, a gente vê algumas adaptações, as mais conhecidas gambiarras, como essa daqui, que são possíveis também de instalar e vai ter sucesso na hora de adicionar a água pela mangueira e deixar uma saída aqui para o ar. Então, aqui é como a gente faz, né? Então, bico na posição superior, o que eu tenho? 75% de água sendo adicionada. Bico na posição de 45 graus superior, quanto que eu tenho? Eu tenho 60% de água adicionada. E aqui, bico na posição mediana, né? Aqui eu estou com 50% de água sendo adicionada. E aqui, bico a 45 graus na posição inferior. Aqui eu tenho 40% de água, então, sendo adicionado. E por último, o bico na posição inferior, eu tenho 25% de água sendo adicionada. Então, aqui a gente tratou sobre procedimentos para lastragem líquida. Então, estamos adicionando água dentro do pneu do trator. Essa é a forma que a gente altera, então, o peso, né? A distribuição de peso, a distribuição de massa, na verdade, dos tratores agrícolas. Outras formas, nós podemos adicionar contrapesos, que nós chamamos, são os pesos, a lastragem sólida, né? Que a gente vai adicionar contrapesos de ferro fundido. Eles podem ser colocados tanto na dianteira quanto nas rodas traseiras dos tratores. Então a gente chama de pesos dianteiros, são esses contrapesos aqui, e pesos traseiros, então são feitos de ferro fundidos, colocados nas rodas motrizes ou na parte frontal do trator. Lembrando que em alguns modelos você vai ter também lá na roda dianteira, quando ela é motriz também. Então, efeito da lastragem. A gente tem duas situações. A gente tem aquela que a lastragem ela é insuficiente e a gente já tem aquela que a lastragem é demais, né? Então, é aquela que a gente chama de excesso de lastragem, certo? Lastragem excessiva. Quando a lastragem ela é insuficiente, eu tenho excessiva patinagem nas rodas, ou seja, eu estou lá tracionando uma grade e o meu trator ele está com pouquíssimo peso. Eu vou patinar demais, então eu estou perdendo ali eficiência. Perda de potência de tração, vou ter desgaste acentuado do pneu, porque ele está patinando, está rodando em falso. Alto consumo de combustível, ele roda e não sai do lugar. Baixa produtividade, consequentemente. Agora, no caso em que eu tenha a lastragem excessiva, eu já tenho que ter cuidado que agora eu aumento a carga sobre a transmissão, excesso, eu não precisava disso. Eu vou ter perda na potência de tração, vou ter rompimento das garras dos pneus, eu posso ter excesso de compactação do solo desnecessário, né? Um alto consumo de combustível também, porque eu coloquei muita massa além do que era realmente necessário, e uma baixa produtividade também, justamente por conta que eu aumentei o peso do trator. Bom, a gente lembra que lá no início da nossa disciplina a gente mostrou que 4x4, qual que é a distribuição de peso, né? 50-50, 4x2, 4x2 TDA, então eu tinha essas diferenças, né? E em algum momento a gente chegou a falar que 4x2 TDA ali é 60, aqui é 40. Mas, lá nessa mesma aula, eu também disse para vocês que isso não é regra. Por que não é regra? Porque eu posso alterar, né? Se eu tirar, por exemplo, esse lastro metálico aqui da roda traseira, eu vou alterar essa distribuição de peso, certo? Se eu alterar aqui, tirar também o lastro da frente aqui também, eu também vou alterar a distribuição de peso. O que a gente tem que ter em mente é o que? Nós montamos a configuração do trator, é esta aqui, é a padrão que a gente olha lá no manual do trator lá, a gente vai montar segundo isso. Mas eu tenho que adaptar essa configuração dependendo da operação que eu estiver fazendo. Bom, o ideal é que nós tenhamos um índice de patinagem de 5 a 7% em superfícies de concreto e de asfalto. Ou seja, eu faço um ensaio de patinagem. Nesse ensaio de patinagem, né, quando eu marco a roda, aciono o trator durante 100 metros, eu marco quantas voltas a roda está dando. E eu sei qual que é o perímetro da minha roda.
eu sei o perímetro da roda e eu sei quantas voltas ele deu, eu sei quantos metros na verdade ele andou. Então, supondo que eu delimitei 100 metros, dentro desses 100 metros, eu contando o número de voltas que o meu pneu deu, multiplicando pelo perímetro dessas rodas, eu descobri que na verdade ele andou 107 metros, né, de perímetro, mas em distância real foram somente 100, e aqui eu tenho que a patinagem é de 7%. De 7 a 12% em terrenos duros, de 10 a 15% em terrenos firmes, porém macios. E de 13 a 18% em terrenos soltos, arenosos e lamacentos. Então, geralmente a gente trabalha ali numa faixa de 10 a 15%, então a gente trabalha aqui em 15%. Esse aqui é geralmente o que a gente configura os tratores para ficarem em 15%. Se eu tiver muito pouco peso, vai ter maior. Se eu tiver muito peso, vai ter muito menor. Eu também não quero isso. E um outro aspecto importante é o avanço. Bom, em tratores 4x2 TDA, em que a tração dianteira auxiliar esteja acionada, eu preciso que a roda dianteira ela gire mais do que a roda traseira. Por que isso? Isso a gente chama de avanço. Ó, se eu coloco que ela gire o mesmo tanto, no mínimo, a gente vai ver o que vai acontecer aqui. Vai ter um fenômeno que a gente chama de galope. Mas, dependendo da operação, claro. Mas, se eu adiciono maior avanço, né, eu permito que ela tenha uma patinagem, né, então para isso o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer na distribuição de peso. Aí eu vou ter o maior desempenho, vou aumentar a facilidade para curvas, com a tração dianteira ligada. Então, manter a patinagem dianteira superior à traseira entre 1 e 5%, isso aqui é o que a gente fala que é o ideal, ou seja, a roda dianteira ela gira de 1 a 5% a mais do que a roda traseira. E os benefícios? Aumento de desempenho até 30%, maior facilidade para fazer curvas com a tração dianteira ligada. Bom, vamos ver esses exemplos aqui. Ó. Isso daqui é um exemplo de galope. Então, eu tenho que o avanço meu, ou ele está inferior, né? Então a roda aqui está girando igual, ou ela está girando menos do que a aqui. Então acontece isso daqui. Imagina o desconforto para o operador nessa situação. Então, isso daqui a gente fala que é o galope. Então, eu tenho que permitir que a minha roda dianteira ela tenha esse avanço para justamente diminuir. Então, olha aqui, mais exemplos, né? Esse do galope. Né? Ó, olha lá, olha o operador. A gente olha pelo conforto do operador para fazer a operação. Ó. Ó, tá vendo a máquina pulando? Viu? O trator está desenvolvendo o galope. Ó. Olha lá, olha aqui. Olha como é que está o operador nessa situação. Mesma coisa, só a gente olhar lá para o operador a gente vai ver quando que inicia o galope. Ele não está conseguindo fazer a operação, o trator não está regulado. Onde que a gente vai mexer? Olha só aqui, a gente vai mexer na distribuição de peso, certo? Vamos ver aqui agora, ó. Olha a situação, trator, essa aqui é o peso do trator, 17.757 kg, o avanço de 2,19, patinagem em solo firme de 4,88, patinagem em solo solto de 15,35. Velocidade 6 está ocorrendo galope. Então vamos para o principal. 2,19 o avanço e a patinagem de 15, certo? A patinagem solo firme de 4,8. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. 2,19, hein? Vamos lembrar. O que vai ocorrer? O que eu faço agora? Eu diminuo a massa, aumento o avanço. Então aqui eu permiti que o trator tenha mais patinagem.
daquele modo que ele estava, ele não estava tendo tanta patinagem, certo? Então, quando eu permito que tenha patinagem, aumente o índice de patinagem, ele diminui o avanço, diminui o galope. Outro exemplo. Note que nesse último vídeo, como foi feita a configuração? A pessoa que fez a configuração, ele diminuiu o peso dianteiro, né? Tirou todos os contrapesos lá frontais. Volte para você ver o vídeo e note que no início, né, ele estava cheio de pesos frontais, de contrapesos frontais, e quando ele resolve o problema, ele tira os contrapesos frontais, ele permitindo assim que o avanço seja aumentado e a patinagem também, que eu diminuo o peso do trator, a massa total. Outro exemplo aqui. Patinador aqui com 6 enxadas. Trator que antes não dava conta de trabalhar. Nesses vídeos aqui nós vimos os exemplos de como fazer essa regulagem, então, como alterar e qual a importância de se fazer essa regulagem do avanço da patinagem, mexendo principalmente nos contrapesos, nos lastros. E aqui a gente tem 3 exemplos. Ó, aqui, note a diferença entre estes 3 rastros do pneu.
Aqui a gente já consegue ter uma ideia de como que está o peso, né? Como que está a lastragem desse trator. Bom, se eu olhar para cá, eu vejo marcas bem definidas das garras do pneu. Se eu olhar para cá, eu vejo que o centro dessa marca ela está um pouco deteriorada, eu não consigo ver direito as marcas, né? Eu não consigo ver quase nada. Na verdade, eu não consigo ver as garras, né? Então, esse daqui eu acho que está um peso um pouco baixo, vamos dizer assim. E aqui, as garras estão bem marcadas na lateral e o centro está destruído. Então, aqui a gente diz que é excessiva. Aqui a gente diz que é insuficiente. E aqui a gente diz que é correto. Então, olhando pelo rastro do trator, eu já tenho uma ideia de como está o peso. Excessivo, insuficiente, correto. Ok? Entraremos agora em um tópico que a gente fala que é a aplicabilidade desses termos que nós utilizamos agora, da importância de se configurar bem um trabalho, o trator, para que eu possa fazer uma operação. Então, agora a gente sabe a importância do pneu, a importância do tipo do pneu, pneu radial, pneu diagonal, a diferença entre esses pneus. Também sabemos o que é um lastro líquido, o que é um lastro metálico. Sabemos qual a importância de se configurar, fazer a distribuição correta dos lastros nos tratores para que possamos atingir o equilíbrio operacional. E aí, agora o que a gente tem que fazer é determinar qual é a máquina ideal para o trator, qual é o trator ideal para a máquina ou para o implemento, ok? Então, o que eu preciso saber é o que esse trator vai fazer, como que ele vai fazer, quando ele vai fazer, com qual máquina fazer. Esse daqui são algumas perguntas que a gente tem que ter em mente. Então, ó, são vários os fatores que devem ser considerados, tá? Como característica da propriedade, tipo de solo, topografia do terreno, tamanho da produtividade da propriedade, principais culturas, fabricantes, assistência técnica, conforto e segurança do operador. Então aqui a gente está decidindo qual trator comprar, qual marca do trator comprar, qual o tamanho do trator comprar, qual é a potência que eu preciso de trator para me adquirir um trator novo para aquela propriedade, certo? Um dos principais aqui que a gente destaca e que tem importância, ainda mais quando a gente fala de grandes grupos que tem muitas máquinas, é que eu tenha disponibilidade de assistência técnica. O trator não pode parar. O trator é uma máquina que tem que estar trabalhando. Então eu preciso ter assistência técnica no local. Mas eu também preciso oferecer para os operadores segurança para que eles possam trabalhar e conforto para que eles possam enfrentar longas jornadas. Além disso, eu tenho que ter em mente qual que é a cultura que eu vou trabalhar naquela área. Bom, eu vou trabalhar com cana. Quais operações que eu vou fazer com cana? Eu vou fazer pulverização depois de estar a cana lá de não sei quanto tempo de idade? Bom, será que meu trator vai conseguir? Qual que é o vão livre? Mesma coisa, topografia, o tamanho da propriedade. Bom, tenho uma propriedade aqui de 2 hectares, eu vou comprar um trator deste tamanho aqui. Bom, a gente sabe, ou deste tamanho, a gente sabe que isso daqui está completamente incoerente, né? Isso daqui é jogar dinheiro fora, é desperdício de energia que esse trator é possível de gerar e desperdício de dinheiro na hora de se adquirir um trator desse também, propriedade muito pequena. Certo? Ó, no catálogo dos tratores a gente vai ter a potência nominal do motor. Essa informação ela vai levar a alguma série de erros com a seleção de implemento agrícola. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem perdas ao longo do caminho, desde a potência que é gerada no motor até a barra de tração ou até a tomada de potência. Então, sendo assim, deve-se analisar sempre as potências disponíveis na tomada de potência e na barra de tração. Tá, e quais são essas potências, professor? Bom, a potência bruta do motor, para que chegue lá na tomada de potência, a gente fala que geralmente perde ali 83%. E essa mesma potência que chegou aqui, os 83%, direto aqui, ela vai perder mais um pouco para chegar na barra de tração, porque a barra de tração é aquela que vai tracionar, né? Então, aqui, dependendo do tipo do solo que eu estou andando, da superfície, e do tipo do trator, se é um 4x2, 4x2 TDA, 4x4 esteira, eu ainda vou perder um pouquinho mais ainda de potência desse meu trator. Então, vamos supor que eu estou usando um 4x2 TDA numa superfície cultivada, um solo cultivado. Então, 73% é aquilo que eu vou ter depois desses 83% para chegar aqui na potência na barra de tração. Ok? É o que tem disponível então na barra de tração. Então, ó,
adequação do trator para o implemento. Para a adequação do trator ao implemento, a gente vai considerar a potência na barra de tração, que é o que importa para a gente, e não a potência nominal do trator. Então o método mais usual que a gente vai fazer é a equação do rendimento de tração, que é isso daqui. Potência na barra, que é igual a potência nominal do motor, multiplicado pelo rendimento na barra de tração, que vai depender principalmente do tipo de solo. Claro, tipo de solo argiloso, eu vou ter menor o meu rendimento. Tipo de solo asfalto, eu vou ter maior o meu rendimento. Mais pesado e mais leve de eu transitar, certo? Então, aqui eu aproveito quase tudo a potência no meu trator. Aqui eu aproveito metade praticamente, 50%, certo? Então, o rendimento na barra de tração em função do tipo de solo ou da superfície. Além disso, se eu estou querendo fazer um cálculo para a utilização de arados, nós teremos ainda na nossa disciplina aulas de arados, de grades, que são aulas para preparo periódico do solo, são implementos para preparo periódico do solo. Mas eu já consigo fazer um cálculo para determinar qual que é a potência requerida, né? Então eu faço o cálculo que vai me determinar qual que é a força de tração. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado com as unidades, nesse caso que a gente está falando de newtons. E para determinar qual que é a força de tração que eu tenho para esse arado, por exemplo, eu preciso saber parâmetros A e B, que são parâmetros que dependem da textura do solo. Então, novamente, aqui se for um solo mais argiloso e mais arenoso, eu vou ter diferença. Um parâmetro de V ao quadrado, que é a velocidade que eu vou transitar. Qual que é a velocidade que eu vou transitar? Bom, em um arado desse aqui eu não consigo colocar meu trator para transitar a 20 km por hora. Isso é fisicamente impossível pela quantidade, pelos tratores que nós trabalhamos hoje em dia, pela resistência que isso aqui vai exercer o solo. Lógico, se eu colocar um trator muito forte, pode ser que eu consiga, mas isso daqui a gente não vai ter qualidade no serviço. Eu vou estar exacerbando o uso, né, exagerando, né, o uso desse trator, eu posso causar danos, tanto no meu implemento também. Além disso, eu também preciso saber qual que é a área da seção cortada, esse daqui em centímetros quadrados. Essa área nada mais é do que a largura vezes a profundidade. Então eu tenho a largura de trabalho, qual é a profundidade que eu regulei. Parâmetros A e B eu vou determinar aqui, se é um arado de Iveca ou se é um arado de disco. Bom, nós ainda não vimos o que são arados de Iveca e arado de disco. Mas esse daqui é um arado de disco. Um arado de Iveca ele tem a ferramenta, né? Ela é diferente da ferramenta do arado de disco, que é o disco. Okay? Então, arado de disco, o parâmetro A, parâmetro B, tipo argiloso, tipo arenoso, e aí a gente vai nessa escala entre argiloso e arenoso. Bom, e se eu estou falando de grade, né? Então também vou ter a força de tração requerida, nesse também aqui em newtons. Eu tenho que ter um coeficiente que depende da textura do solo, também argiloso, maior, franco arenoso, menor. E a massa da grade. Isso daqui, essa massa da grade a gente consegue no fabricante, né? Lá no catálogo do fabricante ele vai determinar qual é a massa dessa grade. Além da grade, nós também podemos ter o subsolador, que são aqueles que vão fazer um trabalho de descompactação do solo em perfis mais profundos, né? Então em maior profundidade do que grades e arados. Então, força de tração requerida pela haste, coeficiente que depende da textura do solo. Novamente aqui a textura do solo, se é um mais argiloso ou mais arenoso, eu vou ter a diferença entre um e outro. E a profundidade de trabalho, que eu vou colocar aqui em centímetros. Um outro método que a gente tem para fazer um método geral, que seria para determinar qual que é a força de tração requerida, aqui nós podemos aplicar em variados tipos de implementos ou máquinas agrícolas, vai depender, né? Nem sempre nós vamos ter solador ou grade ou arado, nós podemos ter outros implementos, outras máquinas agrícolas. E aí a gente pode utilizar essa equação, que seria uma equação mais geral, né? Certo? E aí, aqui também a gente tem uma outra equação mais geral, que vai depender da largura e da profundidade de trabalho e coeficiente específico de resistência do solo. Esse coeficiente específico a gente tira então da força necessária para a introdução da ponta cônica até a profundidade, que a gente vai utilizar ou calcular ou determiná-la com um penetrômetro, e a área da base do cone, que aqui a gente também determina com esse equipamento que a gente utiliza para determinar qual é a força necessária para atingir essa profundidade, certo? Então esse é o coeficiente de resistência específica do solo. Bom, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham assimilado esses conhecimentos, que são conhecimentos de muita importância para a área de máquinas agrícolas, principalmente o de lastragem, que são de muita aplicabilidade prática no dia a dia de quem for trabalhar em fazendas. Ok? Vou passar para vocês exercícios. Nós ficamos até a próxima. Tchau, tchau.